Conceito de Estado. O Estado é importante, né, porque o homem é um ser social, mas a função do Estado é, sobretudo, cooperar com a Igreja na salvação das almas. Para o iluminismo, o Estado agora tem como objetivo simplesmente promover o bem-estar das pessoas. As pessoas terem uma vida confortável, as pessoas terem uma vida satisfazendo todas as suas necessidades materiais e não mais o Estado cooperando com a Igreja na salvação das almas. Por que isso é errado? Porque se cada indivíduo... O argumento é o seguinte: se cada indivíduo é uma criatura de Deus e está, portanto, obrigada a prestar culto a Deus, a sociedade, o Estado, que é um conjunto de pessoas, também está obrigada a prestar culto a Deus. Quem fez o homem social foi Deus. Deus poderia ter feito o homem diferente, não sendo um ser social. Como é que eu provo que o homem é um ser social? O homem nasce de uma sociedade, né, da sociedade conjugal. Depois, o homem não consegue viver sem ser em sociedade. Ninguém é capaz de prover tudo que é necessário para a sua subsistência. Nós precisamos uns dos outros. Ora, Deus então que fez o homem social. Deus poderia ter feito diferente, mas não fez. Então, a sociedade ela é uma consequência do modo como Deus fez o homem. Portanto, se cada homem está obrigado a prestar culto a Deus individualmente, também a sociedade tem que prestar culto a Deus. Então, um dos papéis do Estado é cooperar com a salvação das almas e a maior glória de Deus. Claro que o Estado tem que se preocupar com a administração material da sociedade. Esse é o papel dele. Mas sempre visando o bem das almas. Então o Estado nunca vai poder aprovar leis que contrariem a lei de Deus. Isso é um absurdo, né? Como há hoje, por exemplo. Então é nessa época que vai começar a se defender também uma separação entre igreja e Estado. Nunca houve sociedade em que a religião fosse separada do Estado. Isso vai começar a surgir agora, né? É nessa época também que vai se dar o embasamento teórico para o absolutismo. Isso aqui é importante falar, as pessoas normalmente confundem monarquia com absolutismo. Então muitas pessoas vão criticar vão criticar a monarquia dando características do absolutismo. O absolutismo é justamente a corrupção da monarquia. Então esse absolutismo da Renascença, ele é uma característica, uma corrupção da verdadeira monarquia. E esse absolutismo vai ser defendido, teoricamente, justamente nessa época. Vai ser defendido, por exemplo, por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai dizer que não existia, antes de haver uma legislação soberana, não existia justo ou injusto. Tal ato passa a ser justo ou passa a ser injusto à medida que o rei determina se aquilo é certo ou errado. Isso é o mais completo absolutismo. A gente verifica então que o que o absolutismo defendia, que é o poder absoluto do soberano, é o que defende hoje a democracia. Só que a democracia não coloca o poder absoluto no soberano, coloca na maioria. Então hoje não existe mais, para a democracia, não existe mais certo ou errado. É certo aquilo que a maioria define como certo. Então se a maioria no Brasil escolher que o aborto é bom, o aborto passa a ser bom no Brasil porque a maioria decidiu. Se decide que a pena de morte não pode, a pena de morte passa a ser má porque a maioria assim o quis. Então esse poder absoluto que era dado ao rei no Renascimento, hoje é dado à maioria. Não existe mais certo ou errado, toda a verdade é relativa. A maioria que vai definir se aquilo é certo ou não.